há muito sofrimento nas escolas. Meu filho sofre imensamente dentro do ambiente escolar, justamente por não ser visto. Ano passado, eu escutei quase todos os dias meu filho falando essa frase para mim: você sabe, né, que você está cometendo um grande erro em me levar para a escola. Era isso que eu ouvia todo santo dia. Muitas vezes teve recusa, não quis ir para a escola, ele falava assim: nem que você me mate, só se você me arrastar. Sabe? Então, hoje, eu digo que o meu filho é um camaleão, porque na escola ele é uma criança. Quando eu busco ele, quando eu pego ele é outra criança, totalmente virado do avesso. Aí você chega na escola, leva um laudo, leva uma avaliação, e a escola, e você, né, preciso que seja feito isso para o meu filho, preciso de um PEI, preciso que algo seja modificado para ele. Mãe, não precisa, ele acompanha. Então, meu filho hoje, dentro do ambiente escolar, ele camufla. Ele é uma criança no ambiente escolar e fora ele é outra. Tenho questionamentos do meu filho, com a idade de 3 anos, que ele já perguntava para mim: mas quando eu vou casar? Com quem eu vou casar? São questionamentos, assim, que muitas pessoas não têm noção. Ele chega para mim: mas por que eu tenho que escrever isso? Ele tem pavor, pânico de registrar, de escrever. A maneira que ele aprende é diferente. Ele gosta do visual, de ouvir, de ver, de coisas diferentes. Eu falo que as crianças de hoje, elas vieram numa configuração diferente, gente. Entende? Meu filho gosta de coisas tecnológicas, gosta de coisas diferentes. E a maneira que hoje a criança está inserida dentro da sala de aula não funciona mais. Não só para uma criança superdotada, mas nós precisamos mudar o nosso olhar. Meu filho tem a necessidade de ficar andando, de ficar mexendo. Às vezes eu pego ele na escola com lápis mordido, borracha comida, apostila rasgada. Eu não consigo, muitas vezes, sentar com ele para fazer uma tarefa, porque na cabeça dele as coisas têm que fazer sentido, tem que ter lógica. Essas são as crianças superdotadas. E nós precisamos ver, como foi falado, além do diagnóstico. Nós precisamos ver ainda que dentro da superdotação e altas habilidades, que é a mesma coisa, nós precisamos entender que cada criança tem a sua especificidade. Então, nós estamos aqui lutando pela política pública, pelas políticas públicas que precisam ser mudadas. Essas crianças precisam ser vistas. Assim como, graças a Deus, hoje o autismo tem mais amparo, nós estamos aqui lutando por isso também. Porque muita gente acha que uma criança superdotada, que nem foi falado, mas é muito inteligente, isso e aquilo, vamos acelerar. Mas e os prejuízos que essas crianças têm? Meu filho hoje é medicado, faz terapia, mas chega lá na escola, aí desanda tudo. O que adianta ter um acompanhamento médico, fazer a terapia e entrar na sala de aula e continuar a mesma coisa? Então, parece que sabe, tudo, como foi falado, tem que ser um conjunto. Sabe? E nós precisamos disso. E eu gostaria mesmo de agradecer a todos vocês, ao Damião, que veio de longe, que está aqui, ao Everton, ao deputado, ao Denner, sabe? E vamos divulgar, gente, vamos postar, vamos falar, vamos abrir os olhos. E quantas crianças não têm, né, o laudo, como foi falado, e estão em sofrimento dentro das escolas? Né? Quantas crianças? Tem criança que se mutila, tem criança que passa mal. Meu filho, ele tinha crises, hoje ele, né, tem tomado medicamento, mas crise de ansiedade e pânico, além do bullying que ele sofria por não se encaixar, porque essas crianças muitas vezes não se encaixam, entende? Então, precisa de um olhar atento, e eu agradeço muito, de coração, por essa oportunidade, principalmente ao Everton, que nos recebeu aqui, e todos vocês que estão aqui para lutar conosco por essas crianças, e também adultos, né? Muito obrigada. Estou aqui exclusivamente para falar para as mães. Eu sou a mãe cansada. Eu sou a mãe que o meu filho foi identificado agora com 10 anos, com 9 anos. E por que eu estou tão emocionada? Porque com 9 anos, ele teve febre, ele passava mal, não queria ir para a escola, e eu não descobria o que ele tinha. Ele chegou a ficar internado. E quando ele foi para a sala de reforço, ele foi para o reforço porque ele não fazia cursiva. E por que eu deixei ele na sala de reforço? Porque lá as atividades eram diferentes, e ele gostava. E, gente, quando veio a identificação em novembro, e foi um alívio. Por que um alívio? Porque ele começou a entender ele, mas não foi o privilégio. Em nenhum momento eu me senti privilegiada. Porque quando eu comecei a pesquisar aqui em Cascavel, o que tinha em Cascavel? O que tem? O meu filho é da rede pública. O que tinha em Cascavel para atender ele? Não achei nada. O meu filho foi para a turma da manhã, a escola dele é a única escola que tem a sala de recurso, e ele não pode frequentar porque ele é do mesmo horário. Não tem nada. Entrei no Google, cadê os especialistas? O que eu fiz? Entrei num dos grupos do WhatsApp, achei um grupo Superdotação no Mapa, que já tinha um movimento no Paraná. Eu falei, e aqui em Cascavel, o que tem? Peguei lá e comecei a 045. Chamei quem tinha 045. 10 mães, mandei mensagem para 10 mães. As 10 mães, 5 falaram, eu também tenho interesse. Vamos se encontrar? Mandei mensagem para as faculdades. Tem grupos de apoio para as mães? Tem grupo de apoio para a criança? Não tem. Tem alguma instituição? Não tem. Eu fui buscando um a um. Mandei requerimento para a prefeitura. A senhora falou, aqui está dizendo 19 crianças atendidas. Gente, meu filho está no 5º ano, não foi atendido na sala de recurso, não foi identificado.
E eu estou aqui, tem mães que estão aqui nessa sala, que estão 1 ano esperando para ir para a sala de recurso. 1 ano. Meu filho vai sair da rede sem atendimento. Mas esse não é o grande desafio. O desafio, eu estou aqui para falar para as mães. Nós montamos o grupo de mães para dizer para vocês que eu não quero mais, que eu vou sair da rede pública, vou para o estado particular, não sei, porque eu estou indo para todas as escolas. Mas eu quero dizer para vocês que quando meu filho foi identificado, a gente saindo para ir para o parque, ele me falou, mãe, eu te perdoo. E quando ele falou, me perdoou, por que você me perdoou? Porque eu queria ter se identificado mais cedo. Com 6 anos, eu teria sofrido menos. E quando eu escutei isso dele, é que me deu força de montar o grupo, de se unir. Então, não importa se a gente é pouco mãe, lá no grupo a gente está com 27. O Damião disse que já atendeu mais de 300 mães. Tem muitas mães. Cadê essas mães, gente? Cadê vocês? É isso que eu busco. Então, quando eu falo com cada mãe, quando a gente monta o grupo, primeiro eu montei o grupo no estúdio do meu marido, veio poucas mães, conversei com o padre do Diva, a gente está lá na catedral, último sábado do mês. Cadê as mães? Eu estou aqui para dizer para vocês, agradecer a todos e agradecer essa união das mães, os especialistas aqui junto com a gente. Damião, obrigada. Obrigada porque ele é mais do que a força, porque nós estamos cansadas. Lá no grupo eu vejo, muitas mães estão cansadas de correr atrás. E teve uma mãe que falou, a Lana falou, Cris, eu já tentei fazer isso e não consegui. Eu falei para ela, nós vamos conseguir agora, sabe por quê? Porque quando eu estiver cansada, tem você, tem você, tem você. Cadê as mães daqui? Levanta a mão, quem são as mães de altas habilidades de superdotação? É vocês que a gente precisa de vocês. Não importa o que a gente vai fazer, a lei vai vir da gente, da nossa união e da nossa força. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu sou superdotada, mãe de 4 crianças, sendo 3 deles superdotados. E nessa jornada foi difícil reconhecer o quanto somos invisíveis no sistema educacional padrão. A não ser aqueles que geram algum problema ou são considerados prodígios. Estes são vistos, mas penso que ainda não da maneira adequada. Porém, eu descobri algo mais invisível nessa trilha, a mãe. Pois é, as mães, geralmente as primeiras a perceberem algo diferente em seus filhos, aquelas que se desdobram para entender cada choro ou expressão. Se forem mães superdotadas, então, elas terão sempre aquele sexto sentido, afirmando que precisam ir além. Precisam dar conta de suprir as demandas emocionais, sociais e acadêmicas de seus filhos. Mulheres que estudam para entender como lidar com explosões emocionais, como responder a questionamentos profundos e intermináveis de uma criança de 4 ou 5 anos. Aquelas que olham para seus adolescentes, desanimados com a vida, e sentem na alma a dor da incompreensão social. Elas, que muitas vezes chegam às instituições de ensino clamando por acolhimento. Por vezes, ouvem frases do tipo, calma, mãezinha, é o seu primeiro filho, logo ele acostuma. Ou, aqui na escola, ela é tão tranquila, não vemos a necessidade de adaptação. Ou ainda, sem laudo, não podemos fazer nada. De tantas e tantas, a mais dolorosa certamente é. Mas você é a mãe. A mãe sempre vai olhar para o filho de uma maneira diferente. Nas entrelinhas, então, percebemos. Você não tem formação na área. Não tem um certificado de especialista. É somente a mãe. De tantos relatos semelhantes, me fizeram pensar no simpático Bob Toupeira, do livro Perigoso. Só que dessa vez, as etiquetas são mais ou menos assim. Orgulhosa, exigente, exagerada. Desconsidera-se o fato de que elas são, sim, especialistas. Especialistas em seus filhos. E esse título deve, sim, ser considerado. Cansadas da longa jornada, muitas disseram não haver esperança lá fora e decidiram lutar por conta própria em prol de seus filhos e de sua sanidade mental. Mas algumas, talvez ainda mais cansadas, decidiram se unir e criar um movimento na cidade de Cascavel, para que os direitos e necessidades de pessoas com altas habilidades ou superdotação seja visto e ouvido pela sociedade. E eu não poderia encerrar sem citar as palavras de Jesus, que em uma bela narrativa bíblica conta a história de um pastor que, da falta de uma ovelha em seu rebanho de 100, deixando ele as 99 seguras no aprisco, ele sai em busca daquela que se perdera. Penso eu que ele enfrenta alguns desafios na jornada de resgate, mas ao final ele se alegra, ou seja, nós sabemos que somos minoria. Mas, como visto, a minoria faz diferença. O próprio Cristo registrou essa importância. Podemos ser somente as mães, mas essas mães estão hoje aqui, dispostas a cooperar e ver a jornada de nossos filhos acontecer de maneira digna e respeitosa. Muito obrigada. Dessa dupla excepcionalidade que parece que é um privilégio. Mas aí, o poder público, a Secretaria de Educação, a Câmara de Vereadores, os políticos, olham e falam que é um privilégio. Mas não sabem o que é, não vão atrás, não produz políticas públicas, e aquilo que poderia ser um privilégio pode se tornar um fardo. E ao longo do tempo, aquela criança, aquele adolescente, pode carregar isso para o resto da sua vida.
Hoje aqui começamos em Cascavel a fazer história. E que bom que temos um deputado aqui para já começarmos a lançar isso a nível de Paraná. A gente sabe que alguns preferem, né, não se envolver. E às vezes optam por não se importar. Então, que bom que os homens públicos se importam, pelo menos alguns, né? Então, essa frase não é minha, eu aprendi ela quando eu estava fazendo um evento, um seminário sobre autismo. E dentro do público das famílias autistas existe essa frase, né? Eu resolvi me importar. E você?